A paz do Senhor, amados e amadas em Cristo Jesus, glória ao nosso Deus, ao Santo, ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Aleluias. Vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Vamos buscar que o Senhor Deus nos dê correto entendimento da sua divina palavra, da sua divina doutrina, para que nós possamos continuar buscando a nossa santificação. Amém? Glorioso Deus, Santíssimo e Todo-Poderoso, eis, meu Pai, que nós nos colocamos mais uma vez na Tua divina presença, meu Pai. Reconhecendo que somos dependentes de Ti, Senhor, para podermos viver a vida santificada que Tu queres que nós vivamos, para que possamos viver a vida eterna com o Senhor. Então ilumina as nossas almas, não só a minha, Senhor, mas a de todos, meu Pai, que ouvirão, que estarão participando, meu Pai, dessa meditação na Tua palavra, da Tua doutrina, seja agora ao vivo, enquanto nós fazemos ao vivo, seja pelas gravações, pelo Facebook, pelo YouTube. A todos nós, Senhor, ministra a Tua luz, o correto entendimento, Senhor, e desfaz todo sofisma, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu faço essas lives às terças-feiras, a partir das 20 horas, pelo Facebook. Depois eu compartilho também no YouTube. Aqui no Facebook é no meu perfil, Adelino de Souza Lima. No YouTube é no canal Examinando Versículos Bíblicos. E tanto aqui como lá, bom será se você compartilhar, se você puser o seu joinha e compartilhar, se você achar que foi edificante para você, esses momentos que nós vamos examinar alguns versículos juntos, compartilha para que outras almas também sejam edificadas naquilo que você achar que você é edificado, enquanto nós estudamos as Escrituras Sagradas, a doutrina de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então, como eu sempre aviso, porque eu espero que sempre vocês que já conhecem a palavra e que também têm estudado comigo, que vocês compartilhem. E que as pessoas do vosso círculo de amizade, das vossos familiares, vossos contatos também passem a buscar as doutrinas de Deus, o conhecimento de Deus, a santificação, a buscar a Deus na Sagrada Escritura. Então sempre há de haver alguém que vai pegar sua Bíblia pela primeira vez, ou que não está acostumado. Então eu sempre costumo ensinar para as pessoas que, assim como qualquer outro livro, a Bíblia também tem seu índice, para que se possa encontrar aquelas partes, os capítulos que se procura. Bispo Dário, Pastora Vera, a paz do Senhor Jesus esteja convosco, amém. E todos os irmãos, todas as pessoas, não dá para ver todo mundo enquanto eu faço a live, só depois no notebook é que eu consigo ver quem esteve acompanhando, é que eu posso ver. Então você procura no índice o livro que eu vou falar, porque a Bíblia também é composta de vários índices. Aliás, esse é o significado da palavra Bíblia. É biblion, isto é, coleção de livros, coleção de pequenos livros. Então a Bíblia é um livro composto de vários livros. E esses livros estão dispostos no Novo Testamento e Velho Testamento. No começo da sua Bíblia você vai achar um índice, que é mais provável que esteja o índice do Novo e Velho Testamento no começo da Bíblia. Mas pode ser que o índice do Novo Testamento esteja além do meio da Bíblia, antes do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Então você procura pelo índice, vai achar uma página adiante do nome do livro que você procura. Essa página é o número da página do primeiro capítulo do livro. Por exemplo, aqui nós vamos procurar o livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então, se você for procurar no índice, você vai achar o livro de Mateus pela ordem alfabética,
e pode ser que haja também uma ordem pela ordem que está na Bíblia, e você acha o livro de Mateus. Se é uma Bíblia católica, é possível estar como São Mateus, e você pode examinar conosco mesmo na sua Bíblia católica. Amém? E assim que você achar a página do primeiro capítulo, você vai ver um númerozinho grande, um pouco maior, é o número do capítulo. E númerozinhos pequeninos, geralmente no começo dos parágrafos, são os números dos versículos. Então você vai, capítulo 1, capítulo 2, né? E você vai até o capítulo 24. Aqueles números maiorzinhos, você vai de um por um, e você vai até o capítulo 24. No capítulo 24, você vai ver os númerozinhos pequenos, e você, então nós vamos examinar do versículo 6 ao versículo 14. Então, enquanto todos procuram, vamos ouvir um louvor. Vamos ouvir um louvor, amém? Em nome de Jesus. Pregaste as rosas e não mostraste os espinhos. Quando vierem as provas, homens também o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as flores. Eles espinhos também, pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras pra Deus nem valor. Também pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolverás. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também, pregue que Deus é amor, mas é justiça também, porque a fé sem as obras pra Deus
Aleluia. Amém. Então nós ouvimos aí o louvor do nosso irmão Marcos Antônio, que convoca os que ensinam a palavra para não pregar só as rosas, pregar só os espinhos. Não pregar só as rosas, pregar os espinhos também. E o que é pregar as rosas? Pregar as rosas talvez seja como a maioria das pregações que nós temos hoje, que ensinam a obediência a Deus e buscar nas doutrinas de Deus, só que no que se refere à busca das bênçãos para essa vida, para o sucesso nas coisas dessa vida. E pregar os espinhos é a gente procurar abordar também aqueles temas, aqueles assuntos que são desagradáveis para as pessoas, que quando se toca em certos assuntos, as pessoas se sentem como que espetadas, como que espinhadas, espetadas, né? E então esse louvor maravilhoso nos diz que é para nós pregarmos não só as rosas, mas também os espinhos, isto é, não só pregar fazer os ensinamentos de bênçãos para essa vida. É importante também, mas só que mais importante ainda é que nós nos preparemos e que o nosso ensino, nossa pregação seja principalmente no ensino da santificação, na preparação a nossa e das almas para o encontro com o Senhor Jesus, para podermos alcançar a vida eterna. Então, como nós já tenho abordado em outras vezes, né? Então, no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 14, na parte B do versículo, então diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, como é que nós vamos lutar contra as tentações, contra o poder do pecado que está em nós? Como é que nós vamos lutar para vencer, né? E nos manter em santidade para poder ver a Deus? Conhecendo as doutrinas de Deus. As doutrinas de Deus estão nas Escrituras de Deus sagradas. E as Escrituras sagradas estão escritas na Bíblia. Então, é importante que nós tenhamos a Bíblia. Talvez você recebeu por compartilhamento, ou no Facebook ou no YouTube, esse momento de meditação na Palavra de Deus, e você ainda não tem uma Bíblia. Então é aconselhável que você adquira uma Bíblia. Eu, por exemplo, eu tenho várias Bíblias, mas a que eu gosto mais é a Bíblia Pentecostal Almeida corrigida. Estão surgindo muitas versões aí, versões na língua de hoje, e versões para todos os gostos, mas eu gosto mais das versões mais antigas, que para mim parecem mais confiáveis. Mas também tem uma coisa, hoje em dia muita gente tem Bíblia, mas mesmo entre os que têm a Bíblia, não são muitos os que têm um verdadeiro interesse pela Bíblia, um amor pela Bíblia. E realmente as coisas do mundo nos pressionam para que nós percamos o amor à Sagrada Escritura, para que nós percamos o amor à Bíblia e assim nós também percamos o acesso à Sagrada Escritura, às doutrinas de Deus. Então, muitas vezes, os tormentos da vida, as dificuldades na vida familiar, as enfermidades, as tentações, o trabalho, a busca desenfreada por riquezas, e a avareza, que a palavra diz que é a idolatria. Então essas coisas procuram tirar o nosso interesse pela Bíblia. E à medida que o nosso interesse pela Bíblia diminui, também diminui o nosso amor, o nosso interesse pela Sagrada Escritura, pelas doutrinas de Deus. E sem elas,
não dá para a gente se santificar. E como diz no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, sem santificação nós não veremos a Deus. Isto é, quem não se santifica, não estiver suficientemente se santificando, quando fechar os olhos para descer à sepultura, ou quando soar as trombetas anunciando a volta do Senhor Jesus, não verá a Deus, porque não está salvo. Para nós estarmos salvos, nós temos que estar nos santificando. Ora, de repente você que está começando agora a buscar o conhecimento de Deus, talvez você ache que é presunção dos crentes, seja presunção minha falar que nós temos que ser santos. Mas o nosso dizer de ser santos aqui não quer dizer santo como Deus. Santos como Deus, se é que nós vamos ser só lá na glória. Enquanto nós estivermos nessa vida aqui, né, vivendo nessa vestidura de carne corruptível e sangue corruptível, nós sempre cometeremos algum pecado, mesmo sem querer, mesmo lutando para viver em santidade, a gente poderá sempre cometer algum pecado. Mas o que Deus espera de nós, e que Ele vai considerar a mim e a você como santo, é que nós vivamos e morramos, rejeitando as tentações, rejeitando o pecado, rejeitando de fazer, de pensar, de olhar, de tudo aquilo que pela Sagrada Escritura, pela a santidade de Deus possa considerar pecado em nós, né? Então, no que diz respeito ao conhecimento, ao estudo da Bíblia, da Sagrada Escritura, das doutrinas de Deus, ainda há muito analfabetismo, né? E a palavra de Deus diz na passagem bíblica que nós vamos ler, de Mateus, capítulo 24, né? Versículos de 1 a 14. Então a palavra diz, né, que o amor de muitos esfriará. Mas isso não tem que acontecer comigo nem com você. Aliás, nós não podemos deixar acontecer, nem comigo nem com você, o amor se esfriar, né? E talvez você que ainda não está vivendo no amor de Deus, talvez o seu amor ainda não aqueceu, ainda não, o seu coração ainda não se abriu para o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, e que a doutrina, o que significa doutrina? A palavra doutrina é estatuto, é ensinamento, né? Diretrizes. Então, talvez o seu conceito de amor ainda não é segundo o conceito da palavra de Deus, da doutrina de Deus, né? E talvez você precisa aquecer o seu coração com o verdadeiro amor, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo, e que você vai adquirir conforme a sua conversão a Deus, através do Senhor Jesus Cristo, através do sacrifício do Senhor Jesus. Então você reconhecendo que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é Filho de Deus, é o nosso Salvador, que o sacrifício dele é suficiente para te salvar, e reconhecer isso, e você confessar com a sua boca, então você vai passar a fazer parte da família de Deus. Mas depois também você tem que passar pelo batismo nas águas, que pela Sagrada Escritura, que nós já vimos, já analisamos em outras lives, e talvez a gente veja mais para frente, pela palavra de Deus não é aquele batismo de pingos d'água na cabeça, né? Como nós fomos batizados, eu fui, e a maioria de vocês que estão participando também foram batizados daquela forma. Essa forma talvez até poderia ser feita quando alguém se converte no leito de morte, né, e já vai morrer e quer ser batizado, mas não tem mais como passar pelo batismo da forma correta, que é por imersão. O que é imersão? É o corpo todo ser coberto pela água, e é a forma como o Senhor Jesus foi batizado. Então você passa pelo batismo e passa também a buscar o batismo no Espírito Santo. Você vai nascer de novo. Você
você vai descer as águas batismais, você vai ser imerso, submerso, e depois vai ser retirado e vai sair da água uma nova criatura renascida em Cristo Jesus. E você vai começar a desfrutar verdadeiramente do amor de Deus, e você vai começar a praticar mais o amor de Deus. Então, mas nós que já estamos nesse patamar, nós não podemos deixar o amor de Deus esfriar em nós. A palavra diz que o amor de muitos esfriará. Esfriará como? O amor a Deus, o amor ao próximo. Então nós vemos que nos dias de hoje o amor familiar está esfriando, o amor do ser humano uns pelos outros está esfriando, mas nós temos que buscar que o amor em nossos corações jamais se esfrie, nem o amor a Deus, nem o amor ao próximo, nem o amor à nossa família, aos nossos entes queridos, nem o amor à Sagrada Escritura, onde está escrito as doutrinas de Deus, os ensinamentos, os estatutos de Deus para nossas vidas, né? Então vamos dar uma lida aqui na passagem bíblica, Mateus capítulo 24, versículos de 6 a 14, amém? Glória a Deus. E ouvireis de guerras. Tem versão que está escrito, ouvireis falar de guerras. Talvez a versão que a gente fala é a tradução, né? Porque essas Bíblias que nós temos hoje, elas são traduções de várias edições que vieram daquelas que os profetas escreveram, os livros que os profetas escreveram, os livros que os apóstolos escreveram. Então foram tendo tradições. E às vezes o tradutor, ele teve um entendimento diferente de outro com determinadas palavras no idioma de origem, no hebraico, no aramaico ou no grego. Então talvez haja alguma diferença na forma de expressão na Bíblia que você está acompanhando, mas eu espero que esteja dizendo a mesma coisa que está dizendo na minha aqui, que é a Almeida revista e corrigida online. E ouvireis de guerras, ou falar de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Amém? Então sempre houve guerras na face da terra, há muitos séculos. Mas as guerras vão se tornar cada vez piores. Não só os rumores de guerra, quer dizer, a gente vai ouvir rumores, quer dizer, falar de guerras, e talvez nós também estejamos no meio da guerra. Os nossos irmãos da Ucrânia neste momento estão não só ouvindo rumores de guerra, falar de guerra, mas eles estão sofrendo no meio de uma guerra. E também a palavra nos diz que haveria pestes, fomes, terremotos e vários lugares, né? E que seria o princípio das dores. E nós vemos hoje que muitas coisas estão acontecendo que nos dão indícios de que não vai demorar para acontecer o fim dos tempos, e o dia em que os anjos soarão as trombetas, e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão, os mortos salvos ressuscitarão com o corpo glorificado, transformado, não esse corpo que apodrece, né? Mas um corpo glorificado, e os santos que estiverem vivos também teremos os corpos transformados para poder subir com os anjos ao encontro do Senhor, que estará nos aguardando nas nuvens, e de lá iremos para a glória com Ele. Amém? Então a palavra diz que nestes tempos, no versículo 10, neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros,
e uns aos outros se odiarão. Então nós vemos que o amor está se esfriando. O amor está muito frio no ser humano. O ser humano está muito voltado à idolatria. O ser humano está muito voltado ao amor às riquezas, às coisas materiais. O ser humano está muito voltado à sensualidade. E eu penso, né, que boa parte da humanidade, talvez a maior parte dos condenados que serão condenados serão por algum pecado ligado à sexualidade. E a palavra diz que os sensuais não têm espírito. E a palavra também diz que os que não têm o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então nós precisamos ter o Espírito de Cristo e precisamos ter cuidado com a sensualidade pecaminosa. Existe a sensualidade natural do ser humano, principalmente na mulher, mas existe a sensualidade, que é a instigação da carne, da natureza pecaminosa do ser humano e pelos espíritos das trevas. E se nós deixarmos o amor e nós esfriar a esse ponto, então nós iremos perdendo o amor a Deus e perderemos o amor a nós mesmos, já não nos incomodaremos mais com as Sagradas Escrituras e com o que agrada a Deus ou o que não desagrada, porque o nosso amor a Deus estará esfriando ou estará frio. Então, e assim há que os escândalos no mundo vão se multiplicando, né? E o ser humano já, vocês veem, por exemplo, um exemplo, na política hoje aqui no Brasil, quantos que traem uns aos outros, quantas coisas estão acontecendo, né? Mas isso também é favorecido, o esfriamento do amor no ser humano é muito favorecido também pelo surgimento de falsos profetas. Que está no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Então, há muitos falsos profetas que ensinam doutrinas diferentes da doutrina bíblica, ou arrumam desvio das doutrinas bíblicas para ensinar errado, que a palavra chama de heresia, né? Então, heresia é a pessoa querer fazer parecer que tem na Bíblia coisas, ensinamentos que não tem, e que muitas vezes a pessoa está ensinando até o contrário do que está na doutrina de Deus, na palavra sagrada, né? Então, no versículo 12, a palavra diz, Mateus, para quem vai abrir a Bíblia agora, Mateus capítulo 24, versículo 6, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Hoje que eu estou em Cristo, eu reconheço, né? O meu filho que está vendo ou vai ver essa live, né? Pode dizer, né? Que hoje eu reconheço que eu não fui um bom pai, porque eu não conhecia as doutrinas de Deus, né? Eu aprendi a ajoelhar perante ídolos, aprendi a rezar a santos, aprendi a carregar andores com ídolos mudos, mas eu não aprendi o verdadeiro amor, né? Esse amor que a palavra fala aqui. Então, em muitas famílias, não existe o verdadeiro amor. E nós temos que pregar as rosas e os espinhos, falar as coisas que são pecados, para que as pessoas sejam lavadas pela palavra, né? Sejam lavadas pela palavra e sejam então santificadas pela palavra e possamos então estar preparados para o encontro com o Senhor Jesus no dia da volta dele. No versículo 13, então a palavra diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem uma passagem bíblica, se não me engano, no livro de Levítico, que diz que o justo permanecendo na sua justiça, e ele morrer na sua justiça, ele será salvo.
Mas se o justo cair da justiça, deixar de viver na justiça, de praticar a justiça, e passar a praticar o mal, a iniquidade, o pecado, a maldade, a sensualidade, a violência, a mentira e todas essas coisas que nós, seres humanos, estamos sujeitos a praticar, e nós que não estávamos em Cristo praticávamos. Então, a palavra diz que uma vez que se desviou, tudo aquilo que a gente fez no tempo que estava firme na presença de Deus, não será considerado. Então, é o que diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, isso significa que se você hoje, você se converte ao Todo-Poderoso, a Deus através do Senhor Jesus, você reconhece que o Senhor Jesus é seu Senhor Salvador, você se arrepende dos pecados, você passa pelo batismo nas águas, e você de repente até passa a ser muito usado por Deus, e prega e louvores e tudo mais. Mas se você deixar e não perseverar até o fim, você não será salvo. Você tinha a salvação, mas você abriu mão dela, você perdeu. Você perdeu. E você terá que voltar para Deus, você terá que se arrepender enquanto é tempo, enquanto você pode, enquanto você está na posse dos seus sentidos, enquanto você está vivo ou viva, né? Porque se de repente você morrer sem tempo de se arrepender, né? Você terá perdido a salvação eternamente. Então, nós temos que sempre estar ouvindo, examinando as Escrituras, para que o amor em nossos corações só aumente, que nunca se esfrie, que nunca se apague, né? E a palavra diz aqui no versículo 14: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então quer dizer que virá o fim, né, dessa vida terrena. Os que não estiverem salvos, ou que morreram sem salvação, um dia também ressuscitarão, mas já não será para participar da glória eterna. Ainda haverá uma oportunidade de salvação, mas que será difícil alguém se salvar, porque segundo está escrito, o Espírito Santo já não estará aqui, e também já não haverá palavra. Você vê que hoje em muitas nações, na China, por exemplo, em certos países, na Coreia do Norte, é proibido ter a Bíblia Sagrada, é proibido ler, é proibido evangelizar, e isso vai se estender a todas as nações. Mas antes da palavra de Deus ser extinta em todas as nações, esse evangelho alcançará a todas as nações. E nesse momento, inclusive, eu conto com você, e certamente Deus conta também, para fazer que esse momento de meditação da palavra não fique só em você. Você está recebendo, mas você também tem o dever de retransmitir para que outras pessoas recebam também. E que se não forem salvas, sejam salvas. E que se estão de posse da salvação, não deixem o amor esfriar em seus corações. Pelo contrário, o amor de Deus seja cada dia mais multiplicado nos corações. Então aqui a palavra diz, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas o que é iniquidade? Iniquidade é desrespeito, negação, revolta contra os mandamentos de Deus, contra os preceitos de Deus, contra as doutrinas de Deus, os preceitos sagrados de Deus, né? Então o desprezo, a revolta, a desobediência, isso é iniquidade, né? E isso é mencionado em diversas passagens na Bíblia, no Velho e Novo Testamento. Então, mas para que nós possamos estar naquela santidade que diz no Hebreus capítulo 2, versículo 14, nós precisamos ter a capacidade de fazer duas coisas. Uma, de se arrepender dos nossos erros, defeitos e pecados,
e a capacidade de perdoar os erros e defeitos dos outros contra nós. Faltando uma das duas, a gente corre o risco de não ter a salvação. E, lamentavelmente, as ministrações sobre o arrependimento têm desaparecido, né? Tem desaparecido dos púlpitos de muitas igrejas e tem permanecido só o perdoai. Se nós ficamos ministrando só perdoai, 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 então fica parecendo para aqueles que andam errados e que ainda gostam do erro, que eles podem continuar fazendo tudo o que eles fazem de errado, né? Que a mulher que afronta o marido e sai trajada indecentemente, sensualmente, né? O marido tem que perdoar, porque ele tem que perdoar, mas só que ela não tem que se arrepender. Os filhos rebeldes com os pais, os filhos que não respeitam os pais, os filhos que xingam os pais, os filhos que batem nos pais, os filhos que matam os pais, não precisam se arrepender, né? Não precisa se arrepender. Nós só precisamos do perdão, mas arrepender não, mas pelo contrário. As duas coisas são igualmente importantes. O Novo Testamento começou com o profeta João Batista pregando o arrependimento no deserto. E depois o Senhor Jesus também pregava sobre o arrependimento. Depois o Senhor Jesus também falou do perdão. Mas o Novo Testamento começou com arrependei-vos. Aliás, em diversas situações do Velho Testamento, nós vimos os profetas pregando a Israel, ao povo de Deus, pregando o arrependimento. Eles se desviavam dos caminhos de Deus e Deus deixava eles serem dominados por nações mais fracas do que eles. Quando eles estavam no temor a Deus, eles venciam nações mais poderosas. Então o que acontece? Nós temos que pregar não só o perdoai, mas temos que pregar o arrependei-vos. Talvez até seja mais importante pregar o arrependei-vos. Nós temos que pregar não só as rosas, mas também os espinhos. Vamos dar uma passadinha no Velho Testamento, no livro de Provérbios. Para você que está começando a examinar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, livro de Provérbios é no Velho Testamento, se você vai procurar no índice. E fica um pouco após a metade, mais ou menos na metade da sua Bíblia está o livro de Salmos. O livro de Provérbios é a seguir, depois do livro de Salmos. Então vamos ver aqui no livro de Provérbios. Aliás, você que está começando a se interessar pelas doutrinas de Deus, pela palavra de Deus, você está começando a entender que você deve buscar a Deus, se santificar para ter a salvação. O livro de Provérbios é um livro que ensina muitas coisas, maravilhas. É um livro muito bom para você ler. Provérbios capítulo 2, versículos 1 a 5. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então veja só, então aqui a palavra de Deus está dizendo que nós temos que buscar em Deus. Nós temos que buscar em Deus, na palavra de nós temos que buscar na oração, nós temos que buscar na prece, no clamor e na palavra de Deus.
a inteligência, o conhecimento, né, dos preceitos de Deus. A palavra aqui os considera tesouros escondidos. Então aí na sua Bíblia tem tesouros escondidos, tesouros espirituais, tesouros morais escondidos. Então a palavra que diz que se nós procuramos e nós encontramos, então nós vamos entender o temor do Senhor e vamos achar o conhecimento. Temor do Senhor é indispensável para que nós permaneçamos na presença do Senhor e permaneçamos salvos. Mas o que é temor? Temor até pode ser medo também, mas não é, mais amor a Deus. Amor a Deus, né? Não exatamente amor àquilo que você quer que Ele faça, que Ele pode fazer para você. Amor a Ele mesmo. Amor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, amor à Trindade Divina, né? Então esse temor a Deus é importante que nós achemos. E como é que nós vamos achar esse amor, esse conhecimento, esse temor a Deus? Nas Escrituras Sagradas, no jejum, na oração, na prece, no clamor. Amém? E também no livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então a palavra aqui nos diz que muita gente, né? Muita gente se acham sábios, né? E inteligentes, e de repente até são mesmo, muitos sábios, muitos inteligentes. Mas só que falta a sabedoria para a salvação. Então muitas pessoas inteligentes, muitas das pessoas mais inteligentes da face da terra não vão alcançar a salvação. Porque por causa da sua inteligência, elas desprezam o conhecimento de Deus e perdem e não adquirem o temor do Senhor, né? E a palavra nos diz que nós precisamos, né, adquirir o temor ao Senhor, né? E conhecimento do santo, a prudência. O santo aqui é Deus, né? Nós precisamos ter conhecimento do santo, do Senhor Deus, e termos prudência. O que é prudência? Cuidado para não errar, cuidado para não ficar errando, não ficar pecando, cuidado para não pecar, cuidado para vivermos em santidade, né? Então hoje existem muitas denominações evangélicas, né? Eu costumo dizer, né, que muita gente diz: agora tem muita gente que não quer se converter. Se você vai evangelizar, vai falar de Deus, da igreja, convidar para uma igreja, tem uma igreja em cada esquina. Apesar de que eu prefiro que seja uma igreja em cada esquina do que um bar em cada esquina, ou um prostíbulo em cada esquina. Mas apesar disso, tem surgido muitas doutrinas, muitas igrejas por aí que de igreja só tem o nome na placa. Mas tem algumas que são realmente demoníacas, né? Mas para você achar a igreja certa, você tem que examinar as Escrituras. Não só ouvir, mas você mesmo ter seus momentos de examinar as Escrituras. De você examinar o Velho Testamento, né? Os Salmos. Você que é novo no conhecimento de Deus, busca no Novo Testamento, né? E a palavra de Deus, ela é boa para nos dar discernimento do caminho que devemos andar para não perdermos a nossa salvação, para alcançar a salvação e para não perder, né? Porque como nós vimos aqui no livro de Mateus, né, que está escrito que só o que perseverar até o fim será salvo. Então, de repente, muita gente começa, né, com muito ânimo na presença de Deus, que é um tempo que a palavra chama de primeiro amor, e por causa de qualquer coisa a pessoa resolve sair daquela igreja e não vai procurar uma outra. Quer dizer, às vezes está há anos ouvindo a palavra. Então, de repente, aí a pessoa não entendeu. Até ali não entendeu nada, porque está há anos frequentando a igreja, se decepcionou com alguém, né? Com outro membro, ou até alguém mesmo que sobe no altar, ou com alguma coisa. Aí
não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da salvação, despreza, não procura uma outra igreja. Mas aí de repente a gente pergunta, mas espera aí, o que Jesus fez para você? Para você ficar com raiva da igreja dele, né? Porque embora a igreja seja de Deus, seja de Jesus, nós que trabalhamos na igreja, nós somos humanos também. Nós somos sujeitos a cometer erros e às vezes até a ferir pessoas. Então aí você tem que, das duas uma. Aliás, você deve perdoar a pessoa que te ofendeu, pisou no seu calo. É bom até você procurar ter uma conversa amigável com a pessoa, né? Expor a ela o erro que ela cometeu. Se você já tiver um conhecimento da Bíblia, você mostra na Bíblia onde ela errou, para que ela não continue cometendo o mesmo erro. Se você ainda achar bom, então você vai para outra igreja. Se não, continuem juntos. E que a paz do Senhor esteja contigo e com a pessoa que te machucou, ou que machucou algum ente querido seu. Porque se você deixar de congregar, deixar de estar louvando ao Senhor com a igreja de Deus, você vai esfriar, o amor vai esfriar no seu coração e você vai acabar se perdendo. E cuidado, tome cuidado para não amar mais a criatura do que o Criador. Deixar a igreja, a salvação, a santificação por causa de outra pessoa. Por amor a outra pessoa, por obediência a outra pessoa. Cuidado, porque existe uma doutrina por aí que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é. Você pode ser salvo e você pode perder a salvação se você der as costas para Deus e se você abandonar a sua luta pela obediência às doutrinas de Deus e pela santificação. Eu vou ver aqui ainda Hebreus capítulo 5. Não, Efésios 14. Efésios 14, mas eu não vou ler o versículo inteiro. Ao redor, por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, que pela astúcia com que induz ao erro. Então, para você não ser induzido ao erro, pela artimanha de homens que enganam, né? Que procuram induzir você a pensar que se você buscar desenfreadamente as riquezas materiais, você está isento de obedecer à doutrina da salvação, né? Doutrina de homens que fazem parecer que você pode ao mesmo tempo ser de Deus e ser espírita. Doutrina de homens que ensinam que você pode fazer o que você quiser, contanto que você peça perdão a Deus. Só que a palavra diz que arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Que nada adianta você pedir um perdão a Deus ou mesmo a outra pessoa quando você feriu uma outra pessoa sem arrependimento, né? E a palavra diz: arrependei-vos e confessai-vos os vossos pecados para que eles sejam cancelados. Amém? Graças a Deus. Então, vamos procurar também curtir o discernimento, né? Efésios capítulo 4, versículo 14, né? Você pode rever esses versículos depois. Eu não gosto de passar de 45 minutos, 50 minutos, né? Porque eu acho que às vezes cansa, né? E de repente alguém que tem alguma coisa para fazer, às vezes fica aflito. Então depois você vê também, você vai rever essa live, até convém que você reveja essa live. Você que está começando a aprender as doutrinas de Deus, que você reveja. E você, quando chegar onde eu falo os livros, o capítulo, o versículo, você dá uma pausa ali, procura na sua Bíblia, né? Ou talvez você, se você tem dois dispositivos, dois celulares, um celular e um computador, você está vendo num, então você dá uma pausa,
Vai, procura a passagem bíblica e depois você lê a passagem bíblica e você volta à ministração que nós estamos fazendo. Então depois você veja também o livro de Filipenses, que é no Novo Testamento, capítulo 1, versículos de 9 a 10. Outra passagem, é porque eu acabei de falar aqui, mas você lê inteiro, né? Efésios, capítulo 4, versículos 14. E também o livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 11 a 14. Amém? Glória a Deus, bendito ao Senhor. Então não se esqueça de compartilhar. Você que vai acessar pelo YouTube e não se inscreveu ainda no canal, ajude-nos, ajude para essa palavra alcançar pessoas que estão ainda completamente desconhecendo as doutrinas de Deus, para que sejam salvas, né? E você clica no joinha, você se inscreve e você compartilha com outras pessoas. Tanto você que ainda não é salvo, como você que já é salvo. Você que já tem grande conhecimento da palavra de Deus, como você que está começando a conhecer agora. Se você não compartilhar, você não estará me fazendo mal nenhum. Se você compartilhar, não estará me fazendo bem nenhum. Mas se você compartilhar, você estará fazendo bem a outras pessoas, a outras almas. Principalmente pessoas que estão passando por, às vezes, aflições causadas pela falta de conhecimento, de obediência às doutrinas de Deus. Então você estará fazendo um bem. E a palavra diz também que todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não cometa esse pecado de não compartilhar, de deixar de fazer o bem a outras pessoas. Não cometa esse pecado de deixar de compartilhar. Amém? Glória a Deus. Então vamos falar com Deus. Terça-feira tem mais. Aqui no Facebook ao vivo, se assim permitir o nosso Deus, né? A partir das 20 horas. E depois eu compartilho no YouTube, né? Não é ao mesmo tempo que eu faço aqui, não está sendo gravado agora no YouTube. Eu vou compartilhar essa live, eu vou compartilhar depois no YouTube. E você vá também no YouTube e dê sua live lá, se inscreva, compartilhe, né? Eu agradeço em nome do Senhor Jesus a sua presença e peço que a sua vida seja grandemente abençoada. Amém? Vamos orar ao Senhor Deus, vamos agradecer porque Ele nos deu o privilégio mais uma vez, eu e você, estarmos examinando a Escritura. Ele está falando, não está falando só com você, Ele está falando comigo também. E eu sempre ouço depois para ver o que saiu de errado, o que poderia talvez até ser melhorado. E muitas vezes também me edifica se tiver com a bênção e a unção de Deus. Então, você sempre ore para que o Senhor também nos conceda a nós, a mim, a você, cada vez mais luz para entender a Sagrada Escritura, poder para obedecer, que Ele nos dê discernimento, conhecimento dos nossos erros, nossos defeitos e pecados, força, humildade, poder para nos arrepender e nos emendar deles. Que o nosso Deus também, Ele perdoe os nossos pecados, mas também que Ele ponha em nós corações perdoadores. Mas não aquele perdão, né, que de repente a gente dá. A palavra fala que é para a gente não estender a mão às serpentes, né? Que a gente tenhamos corações perdoadores, mas sem estender a mão às serpentes. Amém? Então vamos agradecer. Senhor Deus, bendito Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos a Ti, meu Pai, porque nos falaste aos nossos corações. E certo estamos, meu Pai, que nós não estamos terminando esse momento de busca do entendimento da Tua vontade. Nós não estamos no mesmo estado que começamos, mas a Tua palavra nos lavou e nos purificou mais, e nós haveremos de ser encontrados limpos, irrepreensíveis na volta do Senhor. Ó Deus, por Tua misericórdia e graça,
Abençoa, meu Pai, todas as pessoas, meu Pai, enfermas. Aqui não dá para ver, meu Pai, o nome das pessoas que estão sendo colocados os nomes para pedidos de oração. Eu peço que sobre todas o Senhor libere o teu poder, a unção do Senhor que cura, liberta, transforma e salva, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço em especial pelas crianças que estão sendo colocadas lá, crianças com doenças mortais, com câncer, meu Pai, câncer no cérebro, doenças terríveis, meu Pai. Crianças ainda com 8, 9, 10 anos, meu Pai, estão com a vida prestes a ser ceifada. Libera a tua virtude e o teu poder, meu Pai. E se o Senhor fizer isso, elas serão curadas. Enche-as do teu espírito de vida, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Também eu peço, meu Pai, a tua unção de cura, meu Pai, para o meu sobrinho José Márcio, para a minha sobrinha Célia, para a mãe do presbítero, a senhora Conceição, mãe do presbítero Douglas, dos nossos irmãos, o diácono Alex, a missionária Sônia. Obrigado, meu Deus. Eu peço que o Senhor também abençoe e libere a tua bênção de cura, de unção, meu Pai, para Odete Gomes dos Santos, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, trabalha nas nossas famílias, Senhor. Envia a todos o teu Espírito Santo para que os não convertidos, meu Pai, que se convertam a ti. Envia o teu Espírito Santo a convencer do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Porque nós haveremos de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Glorioso Deus, que nós tenhamos de hoje até a próxima terça-feira uma semana de bênçãos espirituais e que sejamos vitoriosos, Senhor, contra toda tentação, contra toda obra do mal. Protege-nos, Senhor, contra as obras malignas, meu Pai, da feitiçaria, da bruxaria, do satanismo, do voodoo, de toda obra do mal. Enche-nos do teu Espírito e cobre-nos com o teu sangue, Jesus. E que o poder do teu nome, ao poder do teu nome, todo o mal saia das nossas vidas e das nossas casas. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, também eu peço que o Senhor abençoe grandemente, Senhor, a saúde, meu Pai, do apóstolo Luiz Carlos, da bispa Lenice e da Enoá, meu Pai, que também estão precisando da bênção de cura do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Conheça a igreja, a Missão Evangélica Porta para o Céu. Você vai achar no Facebook, Missão Porta Céu. Procura no Facebook na busca, Missão Porta Céu. E você vai achar o nosso endereço aqui da sede, que é a Rua Murilo Furtado, 849 aqui no bairro de Parque Vitória, em São Paulo. E você vai achar também as páginas, os perfis das nossas filiais, que tem em Petrópolis, na cidade de Petrópolis, aqui em São Paulo também na Vila Airosa e na Vila Zilda. E você vai pegar os endereços e você está convidado a comparecer em qualquer uma delas para louvar a Deus e ser abençoado e se tornar canal de bênção para a glória de Deus. Amém? O Senhor é meu pastor, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Aleluia! Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. E todos vocês que creem, digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Aqui eu só estou vendo o bispo da área, pastora Vera, amados e todos os demais. Fiquem na paz do Senhor. Shalom Adonai.